Defesa Aérea dos Estados Unidos derrubou um novo objeto não identificado que sobrevoava o estado do Michigan. É o terceiro caso em 3 dias. Uma análise está em andamento para identificar se os objetos têm relação com o balão chinês abatido há 8 dias na Carolina do Sul. A gente vai falar mais sobre o assunto, vai aparecer aqui na nossa tela, já está aqui a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Boa noite, Mariana. O que se sabe sobre esses objetos e, em especial, este último, este mais recente, abatido no estado do Michigan? Oi, Yuri, boa noite a todos. Yuri, esse objeto foi abatido ali, ele sobrevoava o Lake Huron, então um dos lagos ali, um dos 5 grandes lagos dos Estados Unidos, que fica entre o Michigan e entre Ontário, no Canadá, então entre o Canadá e os Estados Unidos. E o Pentágono disse agora há pouco que esse objeto foi derrubado pela capacidade de vigilância e porque estava sobrevoando estava ali próximo a locais militares dos Estados Unidos, então por isso foi derrubado, por isso o governo americano tomou essa decisão de derrubar mais um objeto, o terceiro, então, em 3 dias. Lembrando, então, só para a gente recapitular, na sexta-feira, os Estados Unidos derrubaram um objeto que sobrevoava o Alasca. No sábado, um caça americano derrubou um objeto que sobrevoava o Canadá, a pedido do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. E agora, no domingo, então, mais um objeto derrubado em cima do lago, um lago entre os Estados Unidos e o Canadá. Então, 3 objetos não identificados em 3 dias e agora começa um trabalho muito importante das equipes de resgate para recuperar os destroços desses objetos que serão levados para uma análise e a expectativa é de que essa análise possa trazer mais informações sobre esses equipamentos, sobre o que são esses objetos. A gente já sabe que são objetos diferentes daquele balão chinês que foi o primeiro a ser derrubado, né? Os Estados Unidos derrubaram um balão chinês que tinha o tamanho de um ônibus e já disseram que esses outros objetos são objetos menores. O que foi visto sobrevoando aqui o Alasca, por exemplo, tinha o tamanho de um carro pequeno e aparentemente não tinha equipamento de vigilância, o da sexta-feira. Então, são objetos diferentes, cada um com suas características, mas a gente ainda não sabe exatamente por que eles estavam sobrevoando o espaço aéreo, nem a quem pertenciam. Então, o que há nesse momento é muita suposição, né? Muita alegação. Aqui os analistas nos Estados Unidos falando muito sobre como o governo americano reforçou o sistema de vigilância aéreo depois desse incidente com o balão chinês, porque o incidente com o balão chinês causou uma crise diplomática e também trouxe várias críticas ao governo americano, trouxe críticas ao presidente Joe Biden, principalmente da oposição, os republicanos dizendo que Biden demorou para derrubar esse balão que poderia representar aí um risco à segurança nacional. Biden alega que não era possível derrubar, não teria sido possível derrubar esse balão antes, porque isso poderia ter sido perigoso, e o balão também estava voando acima do limite para a aviação civil, diferente dos outros balões, os outros objetos, aliás, né, que ainda não foram confirmados se são balões ou não, da sexta e do sábado, que estavam sim, de acordo com as autoridades americanas, sobrevoando em uma altitude que oferecia riscos para a aviação civil. Então a gente vê que são casos similares, claro, porque são objetos sobrevoando aqui o espaço aéreo da América do Norte, mas cada um com suas particularidades. Primeiro, esse balão chinês, que a China continua dizendo que, na verdade, tinha fins meteorológicos, dizendo que se tratava de um equipamento civil, a China chamando a atitude dos Estados Unidos de derrubar esse balão de um exagero. Então, isso foi o pivô de uma crise diplomática. Claro, os Estados Unidos e a China já têm relações muito tensas, mas isso piorou ainda mais a situação. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a cancelar a visita para a China por causa disso. Então tivemos esse incidente do balão chinês e depois tivemos mais 3 objetos, então, sobrevoando o espaço aéreo aqui da América do Norte que foram derrubados. Um na sexta-feira sobre o Alasca, o outro no sábado sobre o Canadá e agora a notícia que acaba de chegar desse terceiro objeto sobrevoando ali o lago entre os Estados Unidos e o Canadá. A gente separou um trecho da fala do primeiro-ministro Justin Trudeau sobre esse objeto que sobrevoava o Canadá e foi derrubado no sábado. Vamos ouvir. Yesterday, NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft, so I gave the order to take it down. Canadian and American fighter jets were scrambled,
and an American F-22 successfully shot down the object. Recovery teams are on the ground looking to find and analyze the object. Yesterday afternoon, I also spoke with President Biden and confirmed together that we will continue to do everything necessary to protect the sovereignty of our shared North American airspace, but also to do everything necessary to keep our citizens safe. A gente segue aqui com a Mariana Jangiacomo porque, Mariana, segundo a imprensa chinesa, um objeto voador também foi avistado por lá. O que se tem de informações, o que já se sabe a respeito deste objeto agora do outro lado do Pacífico, avistado pelas autoridades chinesas? Yuri, um veículo ligado ao Partido Comunista Chinês publicou essa informação, disse que as autoridades chinesas detectaram um objeto sobrevoando ali o mar na costa da China, e que estavam se preparando para derrubar esse objeto. A gente ainda não tem mais informações sobre isso, apenas esse trecho, então, que foi divulgado por esse veículo ligado ao Partido Comunista Chinês. Lembrando, como eu disse, que a China continua dizendo que aquele balão, o primeiro, dessa história toda de objetos voadores aqui nos Estados Unidos, que foi derrubado pelos americanos, era apenas um equipamento com fins civis. E os Estados Unidos dizem que não, dizem que se tratava, sim, de um balão chinês de vigilância, com capacidade, com equipamentos que podem coletar informações e que poderiam ser prejudiciais, portanto, à segurança do país. Então, existe essa crise diplomática, essa guerra de versões entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que chegaram a essa conclusão de que o balão realmente era um balão de vigilância, um balão espião, depois da análise do FBI dos destroços desse balão. E a China continua dizendo que não, continua dizendo que era apenas um balão com fins meteorológicos que não deveria estar no espaço aéreo americano e veio parar no espaço aéreo americano por engano, por um desvio de rota. E agora diz, então, que identificou também um objeto voador por lá, mas não dá mais detalhes, diz apenas que está se preparando para derrubar. Então, tivemos o balão chinês, tivemos os 3 objetos que foram derrubados no espaço aéreo da América do Norte nesse final de semana, então um na sexta, um no sábado e um no domingo, e agora a China dizendo que há um objeto por lá também. E é importante só a gente ressaltar que o governo americano está sendo muito cuidadoso com as informações que divulga sobre isso, está evitando realmente dizer muito, falar muito a respeito. As informações estão saindo de forma lenta, estão saindo muito, muito lentamente, então isso é interessante da gente observar, porque logo no começo, quando houve a questão do balão chinês, os Estados Unidos já falaram que se tratava de um balão da China e já levantaram logo de cara a hipótese da espionagem. E agora, com esses 3 objetos que foram derrubados, o governo americano está sendo muito mais cuidadoso, está dizendo que é preciso esperar a análise, que é preciso recuperar os destroços, levar para a análise do FBI, para então poder dizer algo mais, O governo diz apenas que eles estavam ali, que esses 3 que foram derrubados, na verdade, os 2, de sexta e de sábado. De hoje a gente ainda não tem essa informação, mas que o de sexta e o de sábado foram derrubados porque estavam voando numa altitude que poderia representar riscos para a aviação civil, então por isso foram derrubados. E esse hoje de domingo estava sobrevoando ali muito perto de áreas militares americanas, então por isso foi derrubado também. Então só para a gente observar a diferença entre os casos, do balão chinês para esses 3 objetos agora e a informação desse veículo ligado ao Partido Comunista Chinês de que haveria um objeto lá também sobrevoando as águas perto da costa da China. Yuri.